Eu não sei vocês, mas eu, Dr. Júlio Dias, só confio vacinas com o padrão americano feito aqui em Dois Vizinhos, na Droga Mais. Vacinas de meningite, vacinas de varicela, vacinas da gripe, do resfriado, todas as vacinas para o seu calendário e sua criança ficar com a maior segurança possível. Droga Mais aqui em Dois Vizinhos é a melhor de todas. Na rua 28 de novembro, 261, centro de Dois Vizinhos. No telefone WhatsApp para você agendar sua vacina, 46999323322. Agende sua vacina com a doutora Fabiane Meloto Chiquela. Droga Mais, a melhor de todas do Sudoeste. Dislexia. O que é isso? Seu filho foi diagnosticado com dislexia, ou as professoras da escola estão notando a dificuldade de aprendizado. Então, a dislexia é um distúrbio neurológico em que a criança e também alguns adultos, mas é mais comum diagnosticado na infância, na escola, justamente na fase de alfabetização, em que a criança troca algumas letras, a criança tem dificuldade de concentração, a criança não consegue acompanhar a turma por conta de esse distúrbio que pode ser de origem genética. É um certo atraso nas conexões dos neurônios, que não interfere na inteligência da criança nem na capacidade cognitiva, mas sim atrapalha muito no aprendizado. Atinge de 5% até 17% das crianças, e também adultos, né? Existe leve, moderado e grave, né? Então, dependendo do grau, a criança apresenta maiores dificuldades, né, para o aprendizado. O principal sintoma é a lentidão na aprendizagem, deficiência, dificuldade, né, de concentração, como eu falei, escrita de forma errada, escrita de trocar letrinhas que tem som parecido. Que mais? Existem 3 tipos: a dislexia auditiva, em que a criança tem uma maior dificuldade em entender o que foi falado, principalmente em relação às letras. A dislexia visual, que é a mais comum, e a dislexia mista, né, que acaba dando uma gravidade maior. A criança tem dificuldade, então, em reconhecer, através da parte visual, as letras, e tem dificuldade em entender o som delas. E os sintomas clássicos aí, então: atraso no desenvolvimento da escola, atraso na fala, medo e vergonha, baixa autoestima por conta de não conseguir ler em voz alta. Muitas vezes ele lê e não entende o que está lendo, e isso vai trazendo prejuízos ao longo da vida, né? O tratamento é basicamente, primeiro, fazer o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é psicólogo, fonoaudiólogo, geralmente é multidisciplinar. O médico junto, lógico, psicólogo, fonoaudiólogo, e a gente consegue aí sim fazer alguns testes específicos e confirmar se seu filho tem dislexia. Porque muitas vezes a gente não percebe, ele está com muita dificuldade na escola, entre tantos outros diagnósticos possíveis, né, que a criança possa apresentar. Por exemplo, TDAH, que é o imperativo, com dificuldade de concentração, autismo, que hoje está muito frequente, mas a gente já é diagnosticado hoje mais cedo, porque tem uma gama de sintomas. Crianças que têm, então, dificuldade de concentração de forma geral. Também a dislexia, ela pode estar associada a qualquer um desses diagnósticos ou isoladamente. Então, é sempre bem importante. Eu costumo dizer que na sala de aula, na escola, é que a gente reconhece, né, a maioria dos distúrbios de aprendizado e comportamentais, e a professora tem um papel muito importante nisso, né? Os professores da escola, porque eles convivem um bom tempo, né? Uma criança que frequenta, por exemplo, uma crechezinha, ela fica quase 10 horas na escolinha. Então ali é fácil de a professora perceber algum distúrbio, tanto de comportamento, mas também de aprendizado. Então a dislexia é tratada, então, com professores especializados nisso, acompanhamento escolar redobrado. Geralmente eles se saem muito bem com provas feitas oralmente, né, e não escritas. Justamente o principal problema é na escrita e na leitura. Então uma prova oral facilita mais, ele se sente mais autoconfiante. Então a escola tem um currículo adaptado para criança com dislexia já confirmado. Então, se por acaso seu filho começar, é comum na fase lá do aprendizado, 6, 7 anos, começando a alfabetização,
trocarem alguns fonemas, algumas letrinhas. Mas ao longo da vida, a criança vai crescendo, vai lá para a segunda, terceira, quarta série, ele continua trocando letrinhas, ele tem horror de livros, ele não gosta de ler. E se não gosta, né? Tem um ditado coreano que diz que a gente não gosta de tudo aquilo que a gente não sabe fazer. Muitas vezes a criança até queria ler, acompanhar os coleguinhas, mas ele realmente ele enrosca, ele não consegue ir para frente. E isso vai afastando ele dos cadernos, afastando ele dessas atividades acadêmicas, né? Então, cuide bem do seu baixinho, fica de olho nele, que ele pode ter dislexia. E aí, uma vez diagnosticado, é facilmente tratado no sentido de terapias e acompanhamento escolar. Isso não tem cura, não tem como prevenir também. Isso é um distúrbio do neurodesenvolvimento, mas, como eu falei antes, isso não interfere no QI, no consciente de inteligência, e não interfere na capacidade cognitiva da criança. Ela só vai ter que aprender de outras formas, um pouco mais simbólicas, um pouco mais de atenção especial para isso. Beleza? Fica a dica aí, dislexia, muito comum na infância, mais do que a gente pensa.